Olá, boas-vindas a você que acompanha o CEPAC, o Serviço Pastoral da Comunicação, neste projeto de formação por meio de lives que permanecem disponíveis no canal do YouTube do CEPAC Paulinas. E eu estou aqui, com licença, só um instante que eu vou diminuir aqui o outro volume que está me atrapalhando. Isso aí, começando a nossa live, né? E essa programação nos Caminhos da Comunicação acontece todas as quartas-feiras, nesse horário, 16 horas, no horário de Brasília, e tem como objetivo a formação, a capacitação em duas vertentes, que vão se alternando nas quartas-feiras. São duas trilhas da comunicação, o pensar a comunicação e o produzir a comunicação, que são duas áreas super importantes no nosso dia a dia. E o canal YouTube do CEPAC, então, se propõe contribuir nessa comunicação para o nosso internauta, para você que está entrando. Já vou dando as boas-vindas aqui para a Glória Santos, para a Silvia Ferraz, para o Ricardo Gomes, para todos vocês que estão nos acompanhando e outras pessoas que vão entrando aí. Boas-vindas a todos. E hoje, então, nós temos o prazer aqui de ter conosco o Serviço Pastoral da Comunicação, trabalha com formação, tem curso de especialização, atualmente, Comunicação, Teologia e Cultura, e eu tenho o prazer de apresentar hoje, de ter conosco o padre Ademilson Quirino, da Diocese de Caratinga, Ademilson Tadeu Quirino, da Diocese de Caratinga, Minas Gerais. Boas-vindas, padre Ademilson, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, irmã Helena, uma boa tarde, é uma alegria participar desse momento tão importante, desse momento formativo no CEPAC, a quem devo muito na minha caminhada enquanto comunicador, né? Comunicador da fé, enquanto comunicador nas relações humanas e nas diversas experiências que a gente faz. Devo muito ao CEPAC. Obrigada também você, quer dizer, o CEPAC tem esse objetivo de ajudar as pessoas a crescerem, e é muito bonito ver como, às vezes, este curso de especialização, ele é um começo, quer dizer, ele dá à pessoa muito mais elementos, e a gente agradece também por você estar conosco. Então, o padre Ademilson é um estudioso da comunicação e da teologia. Ele fez, então, o curso de especialização, Cultura e Meios de Comunicação, aqui no CEPAC, e tem uma outra especialização em Liturgia, Ciência e Cultura, também pela PUC de São Paulo, né? E fez o mestrado em Teologia, na pesquisa na área litúrgica, também na PUC de São Paulo. E agora ele não para, ele é professor, e ele busca o conhecimento e busca passar para as novas gerações esse conhecimento. Então, ele está fazendo doutorado na PUC do Rio de Janeiro, também com ênfase na teologia. E além de toda a experiência pastoral, né, padre Ademilson? Então, o padre Ademilson se propõe a falar da comunicação como escuta. Nós aqui já fizemos um sábado de formação, quando você morava aqui em São Paulo, né? Sobre essa comunicação da escuta. Mas eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a você que está entrando, Lidiane, Glória, Paulinas de São Luís, e tantas outras pessoas que estão interessadas no tema, padre Ademilson. E o padre Ademilson, então, ele vai fazer uma primeira colocação. Você pode interagir, você pode fazer perguntas, você pode dizer o que você pensa, mas num primeiro momento, então, ele faz uma colocação da temática, que eu acho que hoje, como a gente estava aqui, acho que é uma provocação até, a gente pensando em comunicação, a gente pensa, eu quero me comunicar bem, eu quero articular bem, quero tirar meus medos, quero me sentir confortável, como é que eu faço? E vem o padre Ademilson nos dizendo que a comunicação é a escuta. Então, a palavra é com você, padre Ademilson.
Oh, muito obrigado, irmã Helena. É uma alegria poder partilhar deste tema que me é tão caro. Escuta. E aproveito para cumprimentar você, internauta, que se conecta conosco neste momento, que se coloca também numa verdadeira dinâmica de escuta, né? Nesta interação de escuta conosco. Farei, na minha fala, algumas provocações e espero também de vocês alguma reação, né? Para ser uma tarde muito proveitosa. Primeiro, quero dizer que falar em comunicação, como escuta, em tempos de conexão numa cultura digital, é um desafio. E isso nos desafia muito hoje. Isso porque todos nós queremos falar, expor nossos pensamentos, nossas ideias, nossas convicções, nossos desejos e nossos sentimentos. Nesse sentido, é muito importante a gente começar a pensar a comunicação a partir da própria etimologia da palavra, né? Pensando o termo latino, comunicare, a gente vai ver que esta expressão latina, comunicare, significa pôr em comum. Quando nós entramos em comunicação, nós entramos numa comunhão, em comunhão com o outro. E colocamos em comum aquilo que a gente sente, sem desprezar também o sentimento do outro. É repartir, dividir algo, reunir. Olha, veja bem, comunicar, reunir valores, reunir amizades, reunir partilhas de conhecimento, é misturar, associar, falar, conversar, comunicar-se. Eu fico pensando na palavra comunicação, vem logo, quando fala de misto, que comunicar é misturar. Eu penso logo no fermento na massa. A massa, para ela poder crescer e ter um bolo gostoso, é preciso que ela esteja bem misturada, senão o fermento ele não produz efeito. Por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ser fermento na massa, uma comunicação que fermenta e faz crescer tudo aquilo que é bom, né? Outra coisa, quando nós olhamos para a palavra escuta, do latim auscultare, o termo significa obedecer. Auscultar é dar ouvido, obedecer a uma ordem, obedecer um comando, obedecer aquela conexão. E quando eu não escuto, não existe obediência, não existe conexão, não existe silêncio. A escuta requer também silêncio. Silêncio para a gente ver se eu consegui entender aquilo que eu ouvi, que eu acabei de escutar. Escutar é compreender. Olha, se não houver escuta, não há compreensão. E esta escuta é a escuta de si. Quando eu faço esse caminho da escuta, de escutar-me, facilita o escutar o outro. Quando eu me escuto, eu escuto o outro melhor. Porque isso vai trazendo para nós um exercício. Escutar na Bíblia, principalmente no termo grego e hebraico, o Shema, a gente vai ver o que significa Shema Israel, escuta Israel. Significa um convite a entrar em relação, a entrar em comunhão com Deus. Estabelecer aliança, mas para estabelecer aliança, é preciso eu compreender o que significa para mim esse Deus que me libertou da escravidão, que me trouxe para uma terra fértil, que produz leite e mel, a terra prometida, onde eu estou a caminho. O que significa escutar agora? E escutar não é apenas um convite. Deus não convida Israel para escutar. Ele ordena, é uma ordem, é um imperativo. E isso, nós podemos dizer que escutar é o primeiro mandamento da lei. Escuta, Israel.
Porque Israel, escutando e compreendendo todas as maravilhas que Deus fez na vida deles, eles vão poder amá-lo com todo o coração, com toda a alma e com toda a força e servi-lo. E aí poder estabelecer aliança. A aliança da parte de Deus, ela já existe desde Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora Israel, por desobedecer toda a aliança selada com Deus, agora existe um convite a esta aliança. Mas para isso é preciso escutar, é preciso compreender o que Deus quer. Isso também do grego, o termo akou, no Novo Testamento, quando pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei, ele vai dizer, escuta, Israel. O Senhor teu Deus é um. Ele reproduz, ele repete o primeiro mandamento do decálogo da lei e depois o segundo mandamento é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a comunicação com Deus me leva, primeiramente, a comunicar com o próximo. Se eu não consigo comunicar e escutar o meu próximo, eu não vou conseguir estabelecer uma relação com Deus, uma relação saudável. Então, olhando por esta ótica, pensando justamente no que significa comunicação e escuta, nós podemos entrar no termo propriamente dito de hoje. Rubem Alves, certa vez, escreveu que ele gostaria de oferecer um curso de escutatória, mas desistiu de oferecer este curso porque achava que não iria ter clientela. Segundo ele, todos querem um curso de oratória para aprender a falar bem. Interessante que para falar bem, necessariamente precisa escutar bem. Se não houver escuta, não há comunicação, não vai haver diálogo, conexão. E a verdadeira comunicação, ela é fruto de uma escuta atenta, onde toda a minha atenção, todo o meu ser, todo o meu corpo, porque escuta agora, esse outro conceito, ele é muito importante para nós, porque escuta é corpo. Eu posso dizer que eu não estou escutando alguém com o meu corpo fala se eu estou bloqueado a uma comunicação como escuta ou não. Por exemplo, estou falando com alguém, mas vejo que ela está longe, está viajando, eu pergunto, você está me escutando? Oh, me desculpa, distrair. Então, o meu corpo, ele reage diante de uma desconexão num diálogo que nós temos, né? Então, nesse sentido, a comunicação como escuta atenta, ela é integradora, ela me integra ao outro. E o outro se integra a mim mesmo. Ela me integra ao ambiente onde eu estou inserido nele. Ela me conecta ao meu interlocutor, gerando empatia, acolhida, encontro, reciprocidade. Portanto, a comunicação como escuta, ela é também interativa, porque abre espaço para o diálogo, para a comunhão, uma comunhão de vida. Uma comunhão de vida. E aí a gente pode ir mais longe. Esta comunhão de vida gera o mistério da amizade. Amizade como mistério. E isso é tão profundo, porque vai me fazer compartilhar com o meu interlocutor as minhas alegrias, as minhas dores, os meus sentimentos, as minhas fraquezas, mas também a minha força. Veja como é importante esta dinâmica de comunhão de vida. Não vai ser só um falar. Às vezes, esta comunicação enquanto escuta, como escuta, vai deixar de ser fala e vai ser silêncio. E naquele momento, o silêncio de duas pessoas que interagem começa a comunicar um sentimento que não tem palavras. E ali, a solidariedade, ela é muito maior, porque aí existe aquela conexão tal que não precisa mais palavras. Eu sei o que você está passando sem você precisar falar comigo.
Isso é uma comunicação de escuta enquanto comunhão de vida. Quantas vezes você já chorou ao escutar alguém contar a sua história? Às vezes, uma pessoa que você nunca viu na vida, mas quando ela começa a contar a sua história é tão real, é tão verdadeira, que você começa a se colocar no lugar dela. E você assume aquele sentimento de dor para você também. Quantas vezes nos colocamos no lugar do outro, sem mesmo ter uma relação de amizade com ele? Mas justamente porque esse dado da escuta humana enquanto ser da relação me coloca numa dimensão caritativa, na dinâmica do amor. Por que eu ajudo alguém que eu não conheço? Porque eu amo, porque eu quero ver o meu semelhante bem. Isso é comunicação, isso é escuta. A comunicação como escuta, ela muda o nosso jeito de ser. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a minha vida pessoal, ela vai também sendo reorganizada a partir daquilo que eu escuto no meu dia a dia, seja uma escuta positiva ou negativa. Por isso é muito importante a gente trabalhar esta escuta pessoal, porque é na escuta pessoal que eu vou perceber até que ponto eu estou me ajudando a ser uma pessoa boa ou uma pessoa deprimida, uma pessoa que não vê mais motivação para a vida. Então, a comunicação, ela muda o nosso jeito de ser. Ela nos humaniza nesse aspecto positivo, ela nos humaniza. Nos torna responsável pelo bem-estar do outro, agrega valores, comunica valores, me capacita a lutar pela causa do próximo. Minhas relações se transformam a partir do momento que eu me coloco numa relação de escuta. Esta relação, ela é integral, integradora. Ela não me desintegra do ambiente onde eu estou inserido. E aí eu penso nesse ambiente como toda a obra criadora. É todo o cosmo, né? E esta integração, quando a gente pensa na Laudato Si, o que o Papa Francisco escreve nesta encíclica, falando justamente desta integração de uma ecologia integral. E nós podemos falar do ser humano, vou falar disso daqui a pouco, como ser um ecossistema humano integrado, com a sua diversidade, mas vivendo esta comunhão. Então, nós podemos falar que esta relação de escuta, ela é integral. Não é meus ouvidos que se põem a escutar, mas todo o meu ser. Eu não escuto apenas com os meus ouvidos, mas com todo o meu ser, com tudo aquilo que eu sou. Por isso, a expressão, quando alguém me procura para um diálogo e a gente diz, né, sou todo ouvido. O que é dizer para alguém sou todo ouvido? Significa, pode falar, estou disposto a entrar em comunicação com você. Eu estou disposto a entrar em comunicação com você. Isto pode acontecer em todos os ambientes, seja o ambiente digital ou não. Você que se conecta a nós neste momento, você estabelece uma relação de escuta. Uma comunicação como escuta. Você, nesse momento, acompanhando o meu raciocínio, o meu poder de fala aqui nesse meio, neste ambiente digital, você também está fazendo a sua conexão. Você também está trazendo para a sua reflexão ou me escutar também algumas leituras que você fez, um curso que você participou, uma experiência de vida que você tem feito em acompanhar alguém, em escutar alguém que está sofrendo, mas que está também contando a sua história de alegria, de conquista que teve. Talvez hoje mesmo você deve ter se encontrado com alguém falando das alegrias da vida dela,
apesar de tantas dificuldades. Por isso, a comunicação como escuta não é uma comunicação rasa, superficial. Dizer que estou à escuta do outro numa relação comunicacional é dizer que eu entro em sinergia com ele, que eu coloco algo em comum com ele, em sinergia, além de me colocar em pé de igualdade com o meu interlocutor. Esta comunicação, ela me responsabiliza também. E aí é importante a gente lembrar aquela famosa frase de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu ouso dizer que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que escutas, por aquilo que você escuta, porque a escuta é que gera esse cativar. É a forma de escutar que me cativa, né? Neste sentido, esta forma de comunicação cativa, gera empatia, cria vínculos. Cria vínculos. Uma pessoa que você nunca viu e pela primeira vez esta experiência de contato primeiro gera uma amizade tão profunda que perdura a vida toda. O que aconteceu nesse primeiro encontro? Comunicação como escuta. Ao mesmo tempo, também, nós podemos olhar para uma pessoa e dizer: não gostei dela, não fui com a cara dela, ou o nosso anjo de guarda não bateu, mas eu nem conversei com ela. Aí, depois de um certo tempo, a gente começa a entrar em comunicação com aquela pessoa e todos aqueles conceitos negativos caem por terra. Puxa vida, como eu estava errado, como eu pequei pensando isso desta pessoa. Ela é completamente diferente. Então, a escuta, esse poder, esta capacidade de escutar, gera uma comunhão de vida, uma comunicação, de tal forma que a amizade, ela cresce. Por isso, nós podemos falar de um modelo perfeito de comunicação como escuta. Esse modelo de comunicação perfeito é o modelo da Trindade. Quando nós olhamos para a Trindade numa dimensão teológica, poderíamos dizer que esse modelo perfeito de comunicação como escuta é o modelo do Deus Uno e Trino. A relação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo é de perfeita escuta. E esta perfeita escuta é que gera comunicação e comunhão, revelação. Um Deus que se revela como Deus da interação, como Deus do diálogo, como Deus da ciranda, como Deus que dança numa mesma sinfonia, numa mesma sincronia. Não está acima um do outro, mas está intimamente unido. Então, nesta relação de Deus Uno e Trino, não existe ruídos, mas perfeita sinfonia. Como afirma Gregório de Nazianzo, uma perfeita dança pericorética, que traduz um movimento perfeito de comunicação e comunhão. Aí nós podemos dizer que a comunicação, como escuta, é um convite à conversão. Compreender a comunicação como escuta é, de certa forma, um convite à conversão. E isso requer, de certa forma, a consciência de cada pessoa em querer se converter à escuta. Isto é, querer se educar para a escuta. Querer se educar para a escuta. Esse exercício não é nada fácil, mas necessário a comunicação interior, a comunicação consigo, e exterior, a comunicação com o outro. Olhando desta forma, nós veremos os grandes efeitos desse exercício da educação para a escuta. E quais são eles? Quais são os efeitos desta conversão em nossa vida? São
efeitos extremamente benéficos. Eu uso a expressão extremamente benéfico. Nós nos tornamos mais humanos conosco mesmo. O primeiro efeito é esse. Você se torna mais humano. Você não se cobra tanto como você se cobrava antes. Você começa a perceber que o que você tem de bom supera todas as dificuldades quando você começa a escutar isso. Nós nos tornamos mais saudáveis com a gente e com o outro. O outro já não passa a ser meu adversário, mas ele é meu aliado, ele é meu companheiro. Eu consigo compreender a dificuldade pela qual o meu próximo está passando. Nos tornamos mais próximos de nós e dos outros. O nosso poder de comunicação, penso, comunicação enquanto poder de fala, surge da nossa capacidade de escutar o outro. Quanto mais eu escuto o outro, mais discernimento na minha fala eu tenho. Mais discernimento no meu poder de comunicar eu tenho. Porque eu não vou pelos conceitos estéreis que eu tenho do outro, mas de conceitos sólidos. Por isso podemos dizer de um ecossistema humano em estado de equilíbrio. Olha, isso é muito forte para nós. Um ecossistema humano que, ao entrar nesse processo de comunicação como escuta, ele entra em equilíbrio. Ele entra em repouso. E aí traz mais leveza nesse processo. Isso é muito importante para nós hoje. Muito importante pensar nesse equilíbrio do ecossistema humano que vem da comunicação como escuta. E isso nos possibilita viver em harmonia com o outro, respeitando as diferenças, sendo menos intolerantes. Isto é muito importante para a sociedade humana hoje. Esse ecossistema humano que entra em equilíbrio a partir de uma comunicação como escuta. Precisamos urgentemente nos educar à escuta para termos uma comunicação mais sólida e menos ruidosa, menos tensa, menos líquida, pensando em Bauman. Por fim, nós podemos pensar em uma comunicação como escuta, como uma comunicação limpa. Falamos de uma energia limpa, mas o que será uma comunicação limpa? O que será uma comunicação limpa? Quero concluir com essa expressão, com esse pensamento, com essa reflexão de uma comunicação limpa. Penso comunicação limpa como comunicação clara, transparente, sincera, interativa, empática, acolhedora, uma comunicação mediadora. Se fala tanto em mediação hoje, uma comunicação mediadora. Enfim, uma comunicação sem ruídos, sem interferências. Essa é uma comunicação limpa. Este modelo de comunicação constrói pontes, promove encontros, no dizer do Papa Francisco, estabelece diálogo, gera comprometimento. É uma comunicação mediadora. Eu acredito que a comunicação como escuta, e esta comunicação limpa, é o elan das relações de comunicação humana. Enfim, não existe dicotomia entre comunicação e escuta, mas integração. Comunicação é escuta e escuta é comunicação. Uma não existe sem a outra, mas ambas estão intimamente interligadas. Em perfeita sintonia, posso dizer em perfeita sinfonia. Sinfonia. E esta simbiose de comunicação escuta é que nos torna mais integrado conosco, com o outro
com o cosmo e com Deus. Por isso, por tudo que partilhamos até aqui neste momento, na tarde de hoje, resta nos dizer, irmã Helena, uma coisa: precisamos nos educar à escuta. Neste tempo quaresmal, é um bom exercício para todos nós celebrarmos a Páscoa do Senhor com essa convicção de que quanto mais limpa for a minha escuta, melhor será a minha comunicação com o próximo. Muito bom, Padre Admilson, muito bom. Boas reflexões, boas pistas, muita gente acompanhando. Eu estou vendo que tem pessoas diversas lá de Caatinga, talvez da sua paróquia. Eu tive uma ideia agora, se você estiver de acordo, a irmã Gisele está na transmissão, nós podíamos fazer um momento de escuta dos nossos internautas aqui pelo chat. Então, a irmã vai colocando as frases também das pessoas, o que elas dizem, e depois eu já vi que tem perguntas também, mas tem muitas contribuições. A Cristiane Silvia, dá só o tempo da gente ler, tá? Parabéns, Padre Admilson, aqui da Paróquia São Judas Tadeu de Caratinga. Muito bem. Espera feliz, presente, cremos, por isso falamos. E Abílio Gonçalves, boa tarde, Padre Admilson, que bom, que o bom Deus o ilumine sempre e cada vez mais para pastorear o rebanho que o Senhor lhe confiou. Bonito, né? Vai, assim, alimentando a nossa comunhão. A Glória Santos, que maravilha, Padre Admilson. Eu diria também que escutar é emprestar o ouvido para o outro. Muito bom. Isso. Vamos lá. A Silvia Ferraz, ela diz, nossa comunicação corporal tem que estar em sintonia. A sensibilidade com o divino é essencial para isso acontecer. Vamos ouvindo, depois você faz as considerações, isso. A Maria Aparecida, acompanhando aqui de Quartel do Sacramento, Paróquia do Senhor Bom Jesus do Galho, Diocese de Caratinga, Minas Gerais. Muita gente dali. Bruno Gomes, Padre Admilson Quirino, nosso ilustre professor no seminário de Mariana, parabéns pela sua explanação. Eu não falei, mas o Padre Admilson, além de ser professor no seminário de Caratinga, é também em Mariana, e deve ser em outros lugares. O Nelson Ramilo gostaria de perguntar ao padre, como nos educar para podermos ser bons ouvintes num mundo cada vez mais barulhento? Então, por esses ramalhetes todos, vocês podem continuar colocando suas impressões, fazendo suas perguntas. Agora o Padre Admilson, então, vai fazer as considerações de tudo que ele escutou também e responder a essa pergunta. Olha, que maravilha, agradeço aí as mensagens, né? Vejo que houve uma sintonia perfeita, uma comunicação como escuta aqui no momento em que a gente trazia para a nossa reflexão hoje esta importância da escuta numa sociedade barulhenta. Isso é muito interessante pensar, porque eu li certa vez uma obra de Baitello falando da era da iconofagia. E ele diz que hoje nós precisamos de uma cultura do ouvir, uma cultura do ouvir. E esta educação para o ouvir, ela começa justamente quando eu começo a tirar esse tempo para a escuta pessoal. Hoje, falar em ser bons ouvintes no mundo de tanto barulho, é difícil ouvir o outro se eu não consigo ouvir a mim mesmo. Então, o primeiro passo para se educar a escuta é aprender a se escutar. Quantas vezes eu mesmo falo para mim, puxa, mas como eu sou cabeça dura, por que eu não escutei, por que eu não me permiti um tempo maior para eu fazer esse discernimento, para tomar a decisão que eu preciso tomar?
Então, eu quero dizer a você, Nelson, gostei muito da pergunta que você fez, e o primeiro elemento, o primeiro passo que toda pessoa precisa dar para ser bons ouvintes num ambiente barulhento é escutar a você mesmo, porque não existe mais barulho do que dentro de nós mesmos. É interessante. Desculpa. Às vezes nós estamos num ambiente tão barulhento e a gente consegue se conectar. Ou às vezes eu estou num ambiente onde o ambiente externo não tem ruído nenhum, não tem barulho nenhum, mas dentro de mim está um turbilhão. Verdade. Então é preciso aquietar o coração. Por isso que escutar é silêncio. Eu preciso silenciar dentro de mim para eu me encher de coisas boas. Isso aí. Temos mais uma pergunta. Gabriel Guarnieri, o padre Gabriel, missionário xaveriano, parabenizo a irmã Helena e padre Admilson. Ele também fez o curso CEPAC. Parabenizo a irmã Helena e padre Admilson e pergunto, podemos dizer que Jesus Cristo transformava as pessoas escutando com empatia? Como? Obrigado, Padre Gabriel. A sua pergunta é muito interessante, é claro. Engraçado, a escuta primeira é de Deus. Se a gente ler Êxodo, a gente vai ver que a libertação do povo acontece por meio da escuta. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu escutei o seu clamor, por isso desci para libertá-los. E quando a gente olha para a tradição judaica, principalmente o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o ouvir é mais importante que o ver. E no conceito grego, o mais importante é ver, mas acompanhado do ouvir. Por isso, a cura do surdo-mudo, Jesus não cura só a surdez, mas também a mudez. Abre-te os ouvidos para que você possa escutar a palavra e proclamar esta palavra, anunciar esta palavra. Então, Jesus ouvia as pessoas sem elas precisar utilizar das palavras, porque ele ouvia com tudo aquilo que ele tinha de humano. Então, ele conhecia, não precisava do testemunho das pessoas, como nós vimos no Evangelho de domingo. Jesus não precisava do testemunho das pessoas, porque ele conhecia as pessoas por dentro. Ele conhece o sentimento. Então, Jesus transformava a vida das pessoas porque ele escutava, isso mesmo. Jesus escutava as pessoas. E isso gerava empatia. E ele podia falar o tempo que fosse, que as pessoas se conectavam. Então, o poder da fala está no poder e na capacidade da gente escutar. Então, a capacidade de Jesus escutar o outro gerava essa empatia. Essa transformação. Então, nós temos bastante, acho que a irmã vai continuar colocando, a Débora Borges, ela diz que o pior barulho que nos impede de escutar é o barulho interno. O que o Senhor sugere para quem ainda não está preparado para escutar? É começar a fazer esse exercício. Muitas vezes, nós temos medo do silêncio. Nós temos medo do silêncio. Porque o silêncio, muitas vezes, ele nos incomoda porque ele mexe em coisas que traz dor para nós. Mas para sarar as feridas, é preciso a gente ter a coragem de cuidadosamente ir purificando, limpando, passando aquele remédio que vai justamente sarar aquela ferida que se abriu. E isso se dá a partir do momento que eu começo a fazer esse caminho interior, por isso é conversão e é transformação, como nós vimos na pergunta anterior, por isso é transformação de vida, onde não é o outro que me fala o que eu preciso mudar, eu começo a perceber que as cobranças que fazem a meu respeito não é porque eu sou ruim, não.
é porque as pessoas me querem ver bem, querem ver melhor. Então, primeira coisa nesse sentido, Débora, esse barulho interno, o que eu sugiro, né? Eu sugiro o exercício do silêncio interior e você olhar para você não como cobrança de tudo aquilo que ainda machuca por dentro e que provoca barulho, mas olhar para você e ver que você tem um potencial enorme dentro de você e que é somado àquilo que está fora de você, porque todos querem te abraçar neste momento. Só que muitas vezes, por não querer fazer esta experiência, você não consegue acolher o outro como aquele que está integrado a você e que quer o seu bem. Então, o primeiro passo é silenciar, acolher você naquele momento que você está passando. E eu uso assim como uma metáfora muito interessante, no ambiente de muito barulho, vamos deixar esse barulho ir diminuindo, 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 para depois eu entrar em interação com esse meio. É como uma folha ou um galho que desgruda da árvore numa floresta. Até chegar ao chão, ele vai fazendo muito barulho. Mas depois que ele se recolhe, aí você pode sentir aquele ambiente, se conectar àquele ambiente e se recolher. Então, domesticar as nossas feras interiores. Muito bom. Muito bom. Temos mais participações. A Silvia Ferraz. O que pode ser feito para que o clero escute a PASCOM como pastoral e não simplesmente como mídia, possibilitando formações apropriadas para isso? Então, a capacidade de escuta entre aqueles que integram esta pastoral, né? Quando houver ruído na comunicação entre padre e agente de pastoral, nunca vamos chegar ao objetivo daquilo que é realmente a comunicação. Antes de ser meios, é pessoa, né? Então, eu sou comunicação, você é comunicação, você é o ser da comunicação. Agora, os meios cooperam conosco para que esta comunicação, ela abrange, ela alcance um número maior de pessoas, né? Como nós estamos fazendo aqui hoje nessa live. Muito bom. Isso aí, temos mais participações. Rosângela Maria Fred. Como podemos exercitar a escuta do nosso próprio eu? Então, na mesma linha ali, né? Que a gente vem falando, né? Eu falava desse exercício do silêncio, né? Agora, existe hoje a pastoral da escuta em muitos lugares. A pastoral da escuta, onde os agentes desta pastoral não só são treinados, mas são educados à escuta primeiro de si, para depois escutar o outro. Então, é muito importante conhecer esta pastoral, porque é um meio onde nós podemos fazer esta experiência da escuta, nos educando à escuta de si e do outro. Isso aí, tem um manual do padre, depois a irmã pode ver, de um padre, publicado com as Paulinas, uma capinha verde, sobre justamente um manual de como montar essas equipes, inclusive. E se me permite, padre Ademilson, eu acho que o relax ajuda muito também. Sim, pessoa a tomar consciência de si, a entrar em si mesmo, escutar o corpo, a respiração, essas coisas assim bem simples, né? Mas nós temos aí gente parabenizando, muito boa a reflexão, estou gostando. Espera aí que eu não consegui ler a anterior. Comunicação limpa, Paula Brasil, clara, transparente, sincera, mediadora, acolhedora, sem ruído e sem interferência, que constrói pontes e promove o encontro e o diálogo. É a ressonância mesmo, né, Paula? Muito obrigada, Paula. A Selma Almeida, temos que parar, refletir e pensar. Tenho que fazer a reflexão da escuta
Porque, senão, se eu não escuto, como vou falar sobre a escuta? Temos que saber ver, ouvir e escutar. Acho que nós estamos aqui fazendo ressonância, e é muito boa a sua ressonância. A Vânia Sagreste, que é lá de Castanhal, também nossa ex-aluna do CEPAC, ótima essa reflexão do padre, quando cita: Deus ouve o clamor do seu povo de Êxodo, logo vem a caminhada para a libertação. Obrigada, Vânia, muito bom. Nós temos mais gente aqui acompanhando, eu não sei se a irmã tem ali, mas a Wanda Riva, ela diz aqui: vejo que nesse tempo de polarizações e diversidades, a escuta é o caminho a seguir também. Assim que possível, aguardaremos uma visita sua aqui, com Dom Oscar Romero, Paróquia do Cristo Libertador, é lá da sua região, viu? É de Campinas. É Campinas. Olha, muito obrigado. Ali a Wanda Riva, que bom. Isso, é de Campinas. Temos mais participações, que bom, muita gente lhe quer bem lá. A Márcia de Barros: cada dia mais a escutatória, entre aspas, é mais importante que a oratória. Parabéns, padre, pelas suas colocações tão límpidas da importância da escuta. Muito bom. Está caindo no coração, né, das pessoas. Isso, que maravilha. Muito obrigada, viu, Márcia? E mais gente ainda, nós temos bastante participações aqui, de fato, muito, muito bom. Acho que a irmã Gisele está selecionando aí para colocar. Agradecer o Douglas, a Cooperador Paulino, a Web Rádio Cooperador Paulino retransmite o encontro. Obrigada. Nós temos o Douglas aqui, Balbina, lá da sua paróquia. Um abraço à irmã Helena, o padre Edmilson. Como bom aluno do CEPAC, estou acompanhando de Caratinga. Muito obrigada. Grande abraço. Grande abraço. A irmã vai continuar colocando para nós as ressonâncias, tem mais aqui, mais gente falando, tá? Eu vi que a irmã Renilda está acompanhando de Curitiba, tem muita gente acompanhando de vários lugares, né? E eu queria, assim, você falou em escuta, de fato, a escuta atenta nos integra, de fato, o mundo nos dispersa, a gente percebe, às vezes, muita imagem, né? A própria experiência de ver muita imagem pode tirar a gente de dentro de nós mesmos, enquanto nós sabemos que o ouvido é o nosso sentido de maior profundidade, né? Isso. E eu queria que você traduzisse um pouco quando você falou a dança pencorética, né? Pericorética. Pericorética. É um termo teológico da pericorética, né? Não pus o ponto aqui. Você falou de amizade como mistério. Então, a dança pericorética, o que nós poderíamos pensar, né? Aqui, enquanto vocês não colocam outras questões, vou dialogando com o padre Admilson, porque eu acho que é importante aprofundar esses temas que são uma expressão forte. Gostaria de falar um pouco mais sobre a dança pericorética? Então, veja bem, esse é um termo da teologia, principalmente no campo da Trindade, né? E eu citei aqui Gregório de Nazianzo, esse termo é dele, um padre dos primeiros séculos da era cristã. A dança pericorética é justamente esta verdadeira sintonia entre as três pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, esta relação de amizade, de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Quando nós dizemos que o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica, nós percebemos que nesta ciranda não existe aquele que dança mais, aquele que dança menos. Todos dançam no mesmo compasso, no mesmo ritmo, na mesma interação, com a mesma intensidade e com o mesmo objetivo. Resgatar
a humanidade inteira, recriar tudo aquilo que foi perdido. Então, quando nós falamos desta dança pericorética na comunicação, olhando para a Trindade, nós olhamos para esta perfeição que nós sempre devemos buscar para existir, para começar a acontecer entre nós. Que nesta relação de escuta interativa, ninguém é maior que ninguém. Nós estamos no mesmo processo, na mesma ciranda, no mesmo compasso e no mesmo ritmo. Por isso que a escuta também, eu trago um outro termo do Papa Francisco, ela é sinodal, porque ela me coloca junto com o outro no caminho da realização plena enquanto pessoa humana. Por isso que a afirmação de que a comunicação não é outra coisa, ela como escuta não é outra coisa que nos humanizar, nos tornar mais humanos. Isso aí. Obrigada. Nós temos mais gente, a Cristiane Silvia. Também é muito importante haver um filtro na escuta para não absorvermos informações ruins que podem nos prejudicar, né? Isso mesmo. É por isso que a escuta... A irmã está colocando mais participações, que eu acabei não lendo. A Silvia Ferraz, que ela agradece, então, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Precisamos quebrar essa barreira que ainda existe nas comunidades sobre o que é a pastoral da comunicação. De fato, nós fizemos uma live a semana passada sobre como reinventar a comunicação, né? E, então, há toda uma questão... A grande questão é saber discernir a voz de Deus da voz humana. Ele fala a cada um de maneira diferente, faz ressoar a sua palavra por meio de outras pessoas, por meio dos acontecimentos tão repletos de gestos divinos. Como diz Santo Agostinho, escutar a palavra de Deus é como se alimentar do corpo de Cristo. Ótima reflexão, Helena, muito obrigada. Eu vi aqui uma pessoa de Cachoeiro Itapemirim, também, Márcia Almeida, sou de Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo. Parabéns ao padre Admilson pela colocação de poder se perdoar primeiro, né? Para poder escutar, né? São todos elementos. E o Nelson Ramilo diz assim, irmã Helena, fala para o padre Admilson que o Nelson é da paróquia São Judas Tadeu, está assistindo com atenção a belíssima aula de aprendizado na escuta. Nós queremos que seja a roda de conversa, né? De fato, deu para perceber. Obrigada, viu, Nelson? O padre está contente Nelson. De ter tantos paroquianos ali, né? E deixa eu fazer uma outra questão. A escuta nas famílias. Nós, aqui, só para o André Dornelles, né? Padre, como controlar o nervosismo diante de muito barulho? Pessoas falando, outras trabalhando, crianças chorando. Como silenciar? É dose. É dose. Estressar é pior. Estressar é pior. Né? Então, talvez entender que no ambiente onde, às vezes, a gente está, vai ser difícil deixar de ter o barulho da criança que chora, da pessoa que conversa, do carro que buzina, do carro-som que passa fazendo propaganda, do vizinho que está com um som mais alto, né? Vai ser difícil. Talvez a gente se perguntar por que esse barulho está me incomodando tanto? O que está acontecendo comigo? Porque quando aquilo que é externo passa a me tirar do sério, a me estressar, é justamente porque tem alguma coisa dentro de mim que já está entornando. Então, o externo é uma provocação a cuidar do meu interior. Talvez isso seja muito importante, André, a gente começar a pensar nisso. Por que o barulho externo ele está nos sufocando hoje? E, às vezes, a gente só passa a preocupar com o externo e não se preocupa com o interno. Talvez isso seja um alerta para a gente começar a olhar por que esse barulho externo está me prejudicando internamente.
Então, a gente já está chegando quase ao final do nosso tempo, mas eu queria que você dissesse uma palavra, Padre Edmilson, sobre a escuta na família, né? Quando nós, às vezes, damos mais atenção ao nosso, né? Eu estou aqui também acompanhando, etc., mas nós, às vezes, diz que somos a geração que olha para baixo e não olha para os olhos, né? Queria que você dissesse uma palavra, assim, também tantos pais, mães que estão nos acompanhando, né? E todos nós, naturalmente. Oi, irmã Helena, esta pergunta, muito obrigado. Essa pergunta é tão importante para os dias de hoje. A gente que exerce o ministério da escuta, né? Seja na direção espiritual, seja na confissão, ou às vezes seja num diálogo aberto entre grupos de pessoas. Como é triste hoje escutar uma senhorinha de uma certa idade que já vem chorosa dizer, puxa vida, eu tento conversar, mas ninguém me escuta mais, está todo mundo envolvido no celular, preocupado com outras coisas. Eu sou uma presença invisível nesta casa. Eu fico pensando justamente neste empoderamento da escuta. A escuta como comunicação e interação com o outro que sou eu, com o outro que é o outro que está próximo de mim, e com o outro que é o outro que está ao redor de mim, e com Deus, com Deus. Então, a escuta na família, o que eu diria é muito interessante. Às vezes, é preciso pensar. Hoje, eu estou com alguém que me gerou, com alguém que me educou para a vida, com alguém que cuida de mim. Não é com uma pessoa que só faz coisas para mim, mas eu estou com alguém que é sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Por que eu não estou tendo esse tempo necessário para escutar, às vezes, aquela mesma frase que vem falando há tanto tempo? Olha, eu digo o seguinte, irmã Helena, vai chegar um dia que você não vai ter oportunidade para escutar aquele que está ao seu lado. E você vai querer escutá-lo e ele não está mais aí. Aproveite esse tempo. Deixe o seu celular desligado por um tempo, para você dar aquele abraço gostoso, escutar aquela música, aquela história que vem sendo repetida há tanto tempo, aquele rosto feliz, porque você chegou e deu um abraço, um beijo, fez um elogio sincero. Está faltando esse olhar que me atrai, como o olhar de Jesus, ele olhava e via o sentimento da pessoa. Então, aproveite esta oportunidade que você tem hoje para olhar para o seu filho, mas não ver só o externo do seu filho, mas ver todo um potencial que ele tem, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai. Olha para aqueles que te querem bem, que está junto de você e diga, eu te amo, você é importante para mim. Não espera para fazer isso depois que eles não estiver mais presentes. Não espera para fazer isso depois que você estiver com saudade. Já foi, você perdeu a oportunidade. Você tem essa oportunidade agora. Escute esse recado, escute este clamor. Escute esse clamor que está diante dos seus ouvidos e que só está esperando você tomar uma iniciativa. Desligar o celular e fazer aquilo que você mais precisa fazer. Abraçar alguém que você... Muito obrigada de coração, Padre Edmilson, pela sua partilha, do seu conhecimento, da sua experiência, desse dom que você tem também para a escuta. Obrigada a você que nos acompanhou, muitos paroquianos, muitas pessoas amigas, pessoas que bebem também todas as quartas-feiras aqui dessa live formativa do CEPAC. Eu disse para uma pessoa antes da live, essa é uma live de espiritualidade, né? E, de fato, foi uma reflexão profunda em que nós saboreamos. Por isso, eu convido você, eu também quero rever essa live, porque eu acho que todos esses aspectos, o que vocês disseram, o que o padre falou, tudo são elementos que nos ajudam a nos aprofundar mais
intimamente nesse tempo de conversão também, e que, graças a Deus, nós possamos ser pessoas de escuta no exercício contínuo. Então, muito obrigada, Padre Ademilson. Não sei se quer dizer mais uma palavra final aí para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanharam, com a nossa gratidão. Primeiramente, irmã Helena, gratidão. Gratidão por tudo que a gente celebrou nesta tarde, neste tempo que foi providencial. Então, gratidão. Gratidão você pelas palavras, pelo testemunho, pelas perguntas, pela ressonância da fala. Então, gratidão. Tudo isso que pude ouvir também de vocês enche o meu coração de alegria e de esperança, né? Quero parabenizar esta iniciativa, né, das Paulinas, do CEPAC, por promover toda semana esse encontro que gera esse link, né, de comunicação e de escuta também, e que ajuda a gente a crescer como cristão e como pessoa de fé. Né? Muito obrigado. Mais uma vez, a nossa gratidão. Agradecemos a irmã Gisele, da nossa colega aqui, que se ocupa da transmissão, né? Sempre na frente da câmera tem algumas pessoas e nos bastidores mais. Agradecer a equipe do CEPAC, a você que nos acompanhou. E então, na próxima quarta-feira, a gente já vai anunciando, nós vamos ter uma outra temática nos caminhos da comunicação. Próxima quarta-feira, dia 17, também 16 horas. E nós vamos ter aqui o Afrânio Vanderlei, que é radialista e também jornalista, e nós vamos conversar sobre essas mudanças radiofônicas, né? Hoje a gente fala de podcast, de web rádio, então toda essa comunicação digital é uma temática, então, digamos, mais práticas, e nós esperamos você que nos acompanhou, você que preza, e também convidamos para fazer a visita ao site paulinascursos.com/CEPAC, porque ali você encontra toda a lista dos cursos EAD que a gente tem, o curso de especialização que muitos estão fazendo, que o Padre Ademilson fez, então, e outros artigos, nós temos ali uma seleção de artigos de aprofundamento na linha pastoral, tudo coisas de comunicação, da irmã Joana, meus e outras pessoas. Então, e se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, né? E você que participou, se inscreva, visite, a gente pode se servir, às vezes, dessa live do Padre Ademilson, por exemplo, uma reflexão em nossa pastoral sobre a escuta, né? Nas famílias, na pastoral familiar, às vezes não precisa toda, mas a parte da fala. Então, são ideias, né? É um repositório de formação. Muito obrigada mais uma vez, Padre Ademilson, a você que nos acompanha, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado.